Então, aqui com a gente está o advogado especialista em direito eleitoral, Antônio Leonardo, para trazer esclarecimentos aqui para a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, o pessoal que faz a equipe técnica aqui, o Leonardo Abrantes e o Fábio César. É um prazer contribuir com vocês e vamos enfrentar essa missão e trazer alguns esclarecimentos sobre esse tema. Doutor Antônio Leonardo, a gente tem uma movimentação na Justiça Eleitoral intensa todos os anos, né? Porque acaba uma eleição também, muita coisa é judicializada, mas o período de pré-campanha entrou muito em evidência porque existe algumas questões que não são muito bem definidas, pelo menos essa é a percepção da população, até da gente que cobre a política. Ainda falta um debate mais aprofundado em relação a isso. A gente viu recentemente alguns casos sendo julgados. O de Sérgio Moro, por exemplo, foi candidato à presidência, depois mudou para o Senado e tudo isso passou a ser questionado, gasto de campanha. Ainda falta a Justiça Eleitoral aperfeiçoar a legislação em torno disso? Falta, Daniel, falta muito e assim, de todos os debates que nós enfrentamos hoje dentro do direito eleitoral, os contornos da pré-campanha talvez sejam um dos temas mais polêmicos. Porque nós temos uma autorização legislativa para que os pré-candidatos sejam pré-candidatos, mas nós não temos muitas diretrizes de o que pode ser feito, como pode ser feito, quanto é que o candidato pode gastar, e na prática nós estamos dentro de uma grande zona cinzenta em que a cada dia estão sendo surgidos novos debates, novas dúvidas, e a Justiça Eleitoral tem se mobilizado para dar uma diretriz e uma interpretação de como se comportar nessa situação. Mas não tenha dúvida que é um dos grandes desafios para os profissionais que militam nessa área e principalmente para os pré-candidatos. E para a população também, que é a principal fiscal, né, de todo esse processo eleitoral. A justiça não tem como estar em todos os cantos, todas as horas, e acaba que as maiores judicializações são a partir de denúncias. Para a gente esclarecer de maneira geral o que é uma pré-campanha, o que pode e o que não pode de maneira principal nesse período. De uma forma principal, Daniel, a gente tem que ter a compreensão que a pré-campanha é a fase em que os pré-candidatos, aquelas pessoas que possuem o interesse em futuramente lançar candidatos, já podem colocar o seu nome à disposição da sociedade. O grande objetivo da pré-campanha é disponibilizar uma informação de qualidade para o eleitor. Com o encurtamento da eleição para o período de campanha só de 45 dias, ficou mais difícil, principalmente para aqueles candidatos que não são conhecidos, levarem o seu nome, as suas propostas. Então a pré-campanha vem justamente antecipar um pouco esse debate e facilitar que a população já tenha, já nesse período pré-eleitoral, informações de qualidade sobre os pré-candidatos. Então esse é o grande objetivo dela. E na prática, o que é que pode acontecer? Os pré-candidatos podem falar sobre suas qualidades pessoais, os projetos que eles pretendem desenvolver, as plataformas políticas que eles estão inseridos. Podem ser realizados congressos, seminários, plenárias partidárias. Então, tudo aquilo que possa levar uma informação de qualidade para o eleitor sobre aquele pré-candidato é válido, é permitido, e isso é a pré-campanha. Pedir voto é uma coisa restrita, não pode. Exato. A gente brinca muito que na pré-campanha se pode muito, mas não pode quase tudo. Uma das coisas que não se pode expressamente, isso é uma das poucas coisas que a legislação diz que não pode, é fazer pedido explícito de voto. Então você não pode divulgar eventual número, você não pode solicitar formalmente um pedido de voto, você pode até pedir um apoio político. E aí a gente já entra num dos grandes debates. Qual a diferença de um pedido de voto para um pedido de apoio político? Que é uma barreira muito tênue, é uma circunstância que às vezes se confunde. E isso também dá muito problema. Mas uma das poucas vedações que existe é: não se pode fazer pedido explícito de voto. Você pode falar sobre suas qualidades, sobre seus projetos, sobre as ações que você pretende desenvolver caso seja eleito, mas você não pode formalmente pedir o voto àquele eleitor. Eu vou lembrar, inclusive, recentemente a gente noticiou aqui em primeira instância, em Cabedelo, neste ano já, um pré-candidato disse: espero contar com vocês neste ano. Isso pode ser entendido de alguma forma como um pedido de voto, mas aí tem a questão do pedido de apoio político também. Então,
É bom evitar esse tipo de fala, de pronunciamento, né? Isso, na verdade, depois que nós começamos a vivenciar a pré-campanha, a Justiça Eleitoral evoluiu para definir um conceito de conjunto da obra. Então, não é só o pedido de apoio solto que vai ser levado em consideração, mas é todo aquele conjunto. Como foi que isso foi pedido? Foi em rede social ou foi presencial? Qual era o contexto dessa gravação? Teve alguma indicação de número? Quem é que falou? Então, na verdade, na prática, se não só o discurso, a palavra falada, o que aquele pré-candidato disse, mas todo o conjunto, a conjuntura, para saber se houve realmente uma formalização de um pedido de voto indireto, que isso também configura, né? A gente percebe que os políticos tentam buscar brechas. Eu estava olhando nas redes sociais, que é um instrumento cada vez mais usado em campanha eleitoral. Muito vereador que é pré-candidato colocando o TBT lá, aquela postagem relembrando o passado, aí tem lá o panfleto de campanha de 1900 e não sei quanto, com um número de urna. E a gente sabe que muitas vezes eles mudam de partido, mas preferem manter boa parte do número que eles são registrados ali para candidatura, né? Muda o número do partido, os 2 primeiros números, mas os demais eles costumam manter. Isso pode ser configurado como uma campanha antecipada, porque existe a possibilidade daquele mesmo número ser usado para o mesmo candidato. E aí, se ele faz uma postagem já com um número de urna, o eleitor pode entender como um pedido expresso de voto, ou não. Assim, é como eu falei, tudo vai depender do conjunto da obra. Pode ser interpretado realmente como um pedido de voto, mas dentro desse contexto do TBT, que justamente esse fenômeno de se rememorar, de se resgatar nas redes sociais o que aconteceu no passado, eu acredito até que esse pré-candidato teria uma defesa bem razoável para dizer que estaria, muito embora implicitamente ou estrategicamente ele já queira incutir na mente do eleitorado, dos seguidores dele naquela rede social, um possível número. Mas assim, em tese, nós estaríamos resguardados aí por um fenômeno de recordar, e o conjunto da obra blindaria ele nesse sentido, é a minha opinião, né? Todo ano eleitoral a gente tem um calendário a ser seguido. Recentemente houve a questão da janela partidária, e os políticos aproveitam para buscar uma legenda em que ele sinta mais viabilidade eleitoral. Temos também outros prazos encerrando agora no meio do ano, desincompatibilização também de cargos públicos é outro ponto a ser destacado. Recentemente aqui em João Pessoa, eu vou citar o caso específico, mas eu quero que o senhor traga aqui a análise jurídica de uma maneira geral. Existiu a morte de um vereador na capital e aí se busca a suplência. A suplência do partido pode estar destinada a alguém que trocou de legenda durante a janela partidária. É um caso que está em debate aqui em João Pessoa. Quero que o senhor, de maneira específica, sobre o que está escrito na Justiça Eleitoral, no nosso Código Eleitoral, o que é que se diz em relação a esse tema, doutor? Vamos lá, Daniel. A primeira compreensão que nós temos de ter é que os vereadores são eleitos pelo que nós chamamos de sistema proporcional. No Brasil nós temos 2 sistemas eleitorais, nós temos o sistema proporcional e o sistema majoritário. O sistema majoritário são destinados àquelas eleições para prefeito, governador, presidente, senador, e o proporcional para vereador, deputado estadual e deputado federal. Essa primeira distinção é importante porque o sistema proporcional ele é todo montado, pensado e executado para o fortalecimento dos partidos políticos. Isso é importante porque todo o contexto da legislação e da interpretação jurisprudencial que é feito sobre os debates no sistema proporcional é para justamente fortalecer os partidos políticos. Então, existe uma definição legal, jurídica, de que as vagas do sistema proporcional, ou seja, as vagas que são conquistadas pelos vereadores de determinados partidos, elas pertencem ao partido. Isso é muito forte, inclusive, naqueles debates de infidelidade partidária. Sim. Então, se porventura um vereador ou um deputado deixar de integrar aquele partido por questões que não considere justa causa, ou seja, ele não estava sendo perseguido, não teve uma grave desvinculação dos ideais partidários, o partido pode reivindicar aquela vaga. Então, existe uma preconcepção muito forte de que a vaga conquistada, ocupada pelo vereador, não é dele
por direito, mas sim do partido. Então, se porventura existe alguma circunstância que o afaste disso, o partido pode reivindicá-lo. Então, na prática também, com os suplentes, funciona da mesma forma. Quando é definida a vaga específica para uma Câmara de Vereadores, é feita toda uma lista de suplentes do mesmo partido, cujo requisito para participar dela é se manter filiado, porque um requisito básico para você ser eleito é a filiação partidária. E se porventura algum desses candidatos eleitos que figuram por suplente deixarem de ostentar a condição de filiado ao partido, eles naturalmente deixam também de figurar nessa lista. Então, eu entendo que é como uma condição vinculada. Você só pode permanecer figurando como suplente de uma vaga se você manter a sua filiação partidária àquele mesmo partido que é detentor da vaga. Entendeu? Vou trazer a suposição aqui. Por exemplo, deixei o partido e agora abriu-se uma brecha para aquela legenda na suplência que tinha o meu nome. Eu posso voltar a esse partido? Voltando a esse partido, eu deixo de poder me candidatar porque foi fora da janela partidária? Isso. O que é que acontece? Na prática, hipoteticamente, se você figurava numa lista filiado, deixou de se filiar e voltou a filiar, eu não vejo nenhum problema em você voltar a figurar nessa mesma relação. Mas essa sua nova filiação, reativação dessa filiação, naturalmente lhe afastará da disputa deste ano, porque deste ano nós já ultrapassamos o marco das filiações, que foi no mês passado. Então, toda nova filiação que se processar depois do marco da filiação, ela não vai ser levada em consideração mais para esse pleito. Então, se porventura alguém se filiou hoje, ele não vai mais conseguir participar da disputa eleitoral deste ano por este novo partido. Muito bom, muitos esclarecimentos. A gente vai ter outras oportunidades aqui também de falar sobre o direito eleitoral. Então, se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, pode mandar a sua sugestão de tema aqui para o Jornal da Manhã. Dr. Antônio Leonardo, especialista em direito eleitoral, vai estar aqui para responder para a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, Daniel, à tua disposição, e vamos em frente.